Procuradoria do município de São Paulo cria auxílio iPhone de 22 mil. Aê! Que bom, cara. Que legal. Os procuradores do município são advogados públicos, responsáveis pela defesa e assessoramento jurídico e de administração municipal. É a categoria com maior remuneração do funcionalismo municipal, R$46 mil em média, fora os auxílios. Isso é outra coisa que eu vou te explicar. Todo funcionário público, existe um teto para você, de salário para você, que é o salário do ministro supremo. Nenhum funcionário público pode receber salário acima do salário do ministro supremo. Como que faz para burlar isso? E uma vez eu na Assembleia denunciei isso, votei contra e fiz com que um projeto fosse derrubado assim. Quando você trabalha e você recebe um salário, aqui o nome técnico disso é gratificação. Então eu trabalhei, eu recebi uma gratificação pelo meu trabalho. Esta gratificação tem um teto, que é o salário do ministro supremo. Ela nunca pode bater, nunca pode superar aquilo. Só que além de gratificações, eu posso receber as tais das indenizações que tecnicamente se chamam de verbas indenizatórias. Então o que eu faço? Vou dar um exemplo. Olha, eu sou um desembargador. E eu sou um procurador. Então eu recebo, por ser procurador, R$46 mil. Só que eu quero ganhar mais dinheiro. Então eu coloco ou um auxílio, um auxílio iPhone. Me dá mais tanto aqui porque eu preciso de um iPhone. Eu sou um procurador. Ou, onde tem mais margem, uma verba indenizatória. O que é uma verba indenizatória? Eu recebo 46 mil de salário para trabalhar 10 horas, só que eu acabei pegando muito trabalho para fazer e trabalhei 12 horas. Então agora eu vou receber uma indenização, uma verba indenizatória pelo tamanho do meu trabalho. Outra coisa, eu tive que ir para outra cidade para realizar meu trabalho. Então eu acabei gastando, R$1.000 de transporte público, porque, tem que ser um carro blindado com motorista, não sei o que lá. Tive que ficar no hotel fudido, tive que pagar uma janta lá muito cara, porque, existe todo um trabalho a ser feito lá, e eu acabei gastando, R$5.000. Eu preciso de uma indenização dos R$5.000 que eu ganhei. Então você ganha mais verba indenizatória daquilo que você... E assim vai. E agora eles criaram isso aí, velho. Um auxílio iPhone de 22 mil. E sabe o que você vai fazer? Nada, porque no fim do dia você vai pagar pau para algum deputado estadual que não tá fazendo merda nenhuma, mas ele está ou pagando pau falando que o Lula é maravilhoso ou que o Bolsonaro é maravilhoso, e você que é Bobson, você nunca vai cobrar isso do seu deputado, tá bom? Né? Só passa essas figurinhas aí. O que tem as figurinhas aí? Entendi. Então o cara vai lá, ele compra um iPhone ou um MacBook Air ou um monitor gamer. É porque com certeza o procurador precisa de um monitor gamer. E aí ele pede indenização. Senão ele não consegue fazer o trabalho dele. E sabe por que os deputados também não vão fazer isso? Porque o cara também tem uma verba de gabinete que ele pode usar praticamente porque ele quiser, e depois é só pedir indenização. É só pedir o reembolso. Então, eu fui jantar com a Miss Missão aqui, levei ela no Rubaiá. Gastei R$2.000 na conta. Olha, precisei fazer um jantar político com uma importante liderança do Partido Missão. Me devolve o dinheiro. E aí você vai gastando o dinheiro dos outros assim. É assim, deputado vive assim, tá? Você vê deputado em restaurante chique, eu duvido que o cara tá usando o próprio cartão. Ele passa, aliás, às vezes ele pode usar o próprio cartão, mas ele vai lá com a notinha e pede o reembolso na casa, tá? Esse aqui, cara, pra mim, é o exemplo de uma sociedade doente, tá? E aí, eu vou te dizer o porquê que isso acontece, que também é uma camada a mais que não tá na superfície. Dá uma olhada na notícia. A notícia é a seguinte: juíza condena jornalista por revelar salário público de desembargadora. Ainda que lhe cause dissabor, uma autoridade pública pode e deve ser escrutinada. E, nisso, em nada se extrapola o direito de informar, diz a Abrage, que é a Associação dos Jornalistas. A Abrage, nessa quinta-feira, que se manifesta preocupação com a decisão do Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a jornalista Rosane de Oliveira e o jornal Zero Hora a pagar a indenização de R$600 mil à desembargadora Iris... E saiu com letra minúscula. Iris Helena Medeiros Nogueira, ex-presidente do TJ do Rio Grande do Sul, por ter divulgado dados públicos e verdadeiros sobre a remuneração da magistrada. A desembargadora ingressou com um pedido de indenização por danos morais, depois do jornal informar os valores que ela recebeu como magistrada do tribunal. A própria sentença que condena a jornalista afirma que os dados são públicos e verdadeiros. Cara, que é isso, velho? Que é isso, velho? Desce mais. Tá, a nota da Abrage, e aí, desce mais. Acabou? Tá, só tem a nota da Abrage. O lance é o seguinte, velho. Por que isso acontece nesse país? Vamos escrutinar as camadas. Em primeiro lugar, juiz
se sente super-herói. Esse é o primeiro ponto. O cara acha que ele pode fazer tudo aqui no Brasil e realmente pode. Porque vamos lá, se um dia essa magistrada ou outra qualquer faça qualquer coisa que fira o decoro ou o que ela deveria fazer enquanto juiz ou juíza, qual é a punição dessa pessoa? Ela vai se aposentar com salário vitalício. Basicamente você ganha umas férias pro resto da sua vida, ganhando o mesmo salário que você ganhava enquanto era juiz. Ah, mas então por que o cara continua trabalhando? Porque ele é apaixonado pelo trabalho? Não. Porque você estar atuante enquanto juiz lhe confere poderes, né, muito convenientes, né, quando se vive numa sociedade como a brasileira. Olha, eu sou desembargador aqui, cara. Você não precisa de um negocinho ali? Pô, eu tenho um amigo também desembargador aqui. Eu papapá. E você sabe do que eu tô falando. Nós vivemos num país, aí já vai a segunda camada de problema, onde se normalizou o absurdo através do Poder Judiciário. Por quê? Porque não há cobrança nem direta da sociedade, porque nem é previsto que você cobre diretamente um desembargador, ele é um cargo técnico, ele não tem que estar à mercê dos calores, tá, da sociedade naqueles momentos. Só que quem deveria frear esse poder, que são os deputados, não são cobrados. Por quê? Porque nós temos uma sociedade burra demais que não entende que não adianta você xingar a juíza. Não adianta eu vir aqui e falar, essa mulher não presta. Não adianta. Você tem que cobrar o deputado para que ele corte os privilégios da casa onde essa mulher trabalhe e a partir dali a sociedade vai se sentir representada. Só que a gente não cobra. Essa é a segunda camada de problema. Só que tem uma terceira camada de problema. E essa aqui. O jornalismo hoje é tão desacreditado que isso nem causa comoção popular. Isso nem causa. Eu vou te contar uma coisa. A primeira manifestação do MBL, foi em 2014 ou em 2015, eu não lembro, quando o Grupo Abril foi vandalizado por divulgar uma capa com a foto da Dilma e do PT, dizendo eles sabiam de tudo, falando do esquema do Petrolão. Então foi lá, o Grupo Abril fez o seu papel jornalístico, criticou um governo e mostrou que haviam indícios esquisitos de corrupção naquele governo. Um grupo ligado ao governo foi lá e vandalizou a sede do Grupo Abril. O MBL surgiu defendendo a liberdade de imprensa, falando a imprensa tem de ter a liberdade de criticar um governo. Esta mesma imprensa fez uma matéria falsa, uma fake news sobre o MBL. Foram mais de 5 mil pessoas nessa manifestação pedindo liberdade de imprensa. A manchete era: cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Então a própria imprensa também se colocou numa situação onde as pessoas também não se sentem representadas. Então olha a crise que nós temos. Nós temos um superpoder judiciário que faz o que quer, porque se institucionalizou, se normalizou o abuso de poder, essa é a verdade, não existe outra expressão do poder judiciário. Nós temos uma população burra que não sabe que para cobrar isso não adianta xingar diretamente, você tem que ir no deputado, mas ninguém cobra o teu deputado disso, porque ele entrega uma obra, você acha que está tudo certo, você recebeu o seu quinhão do teu voto, então você continua votando num corrupto vagabundo que tem rabo preso, que o judiciário nunca vai fazer nada. E 3, a imprensa, que é o órgão que deveria ser o principal denunciador desse tipo de absurdo, é desacreditado das pessoas porque tem uma agenda política, disfarça essa agenda política tentando se passar de imparcial e também não representa a maioria das pessoas. Então você tem uma crise profunda no Brasil, que faz com que esse tipo de coisa aconteça. É um absurdo do poder judiciário, é um abuso do poder, é um absurdo do poder legislativo que simplesmente não representa ninguém porque ninguém cobra, e é um absurdo porque a própria imprensa está desacreditada no Brasil. Você entende como é difícil você contar a verdade, você explicar as coisas para as pessoas? O que seria mais fácil? Eu fazer agora um vídeo de 30 segundos no Instagram falando que isso é um absurdo e que isso de alguma forma está ligado ao PT ou ao esquerdismo. Aí, ó, é um comunismo, porque o comunismo, a imprensa não pode falar o salário do desembargador. E aí, ó, você que é comunista, você gosta do PT, né? Faz o L. Esse vídeo bomba, tá? Eu faço agora um Reels, ponho no Instagram, a galera, isso aí, meu, por isso que eu sou de direita. Não, você não é de direita. Porque hoje a direita
não cobra o Flávio Bolsonaro de fazer a CPI da Lava Toga pra punir ministro do STF que faz merda lá em cima. Não, você não é de direita porque você não cobra o deputado estadual que fez arminha e falou que tava com mito agora em 2022 e tá cagando pra isso, não fez porra nenhuma contra o Tribunal de Justiça do teu estado. Você não é de ser um imbecil, assim como o petista que passa pano pro PT. Você é um imbecil igual. E aí eu venho aqui te falar isso e vai machucar o seu coração e você vai me chamar de traidor, porque é difícil. É uma pílula que é difícil de engolir. É uma verdade que é inconveniente, porque ela não é uma simplificação rasa, barata e gostosa de se ver da realidade, colocando todo o vilanismo de um lado, todo o heroísmo do outro, e estamos como se fosse num filme do Avengers, e agora é só torcer pelos meus heróis. Não, não é, velho. Não é. Tá bom?